Podeis assentar. Quem nos visita pela primeira vez hoje? Glória a Deus, sejam bem-vindos. Nós estamos numa sequência de palavras e a que eu vou pregar hoje é a continuidade da palavra de domingo passado, onde tem como título Decidido a Obedecer. Então eu vou dar uma sintetizada rápida para você ficar dentro do contexto. E eu quero fazer de tudo para terminar essa palavra hoje, e se não for possível, nós vamos terminar no domingo que vem. Mas eu quero que você esteja bem atento ao que vai ser dito aqui, porque com certeza pode e vai transformar a tua vida, vai fazer com que você veja de uma forma diferente. Eu queria que você já abrisse a palavra, lá em João, no capítulo 4, no versículo 24, glória a Deus, tem crente aí. Mas antes eu quero fazer uma introdução para que a gente chegue lá. Vai abrindo aí, João 24, versículo 24. Enquanto você vai abrindo, eu vou fazendo a introdução, nós vamos falando um pouco para a gente chegar onde nós queremos. O Ministério Nova Chance Church, é importante eu dizer isso, a gente vem numa sequência de palavras onde nós temos buscado a entender aquilo que verdadeiramente a Bíblia nos coloca à disposição. Porque nós sabemos que nesse livro sagrado nós temos mais de 8.000 promessas. O problema é que quase todo mundo tem uma pergunta só: como que eu faço para viver as promessas que tem na Bíblia e eu sei que é para mim? Se essas promessas, se essa palavra que foi escrita é um manual de vida e nos remete a uma condição de poder viver e escolher viver sim ou não, então ela precisa ter mecanismos para nos levar a viver aquilo que está proposto para mim e você viver. Acontece que esses meandros, ou seja, esses caminhos para se viver o que tem na Bíblia, o que está na Bíblia, estão na própria Bíblia. E é necessário que a gente pratique, que a gente faça, para que a gente viva aquilo que está proposto, aquilo que é a proposta de Deus para os cristãos, para mim e para você. E por causa dessa proposta, por causa desse entendimento que o próprio Deus teve e tem a nosso respeito, desde antes da fundação do mundo, para que nos fizesse mais do que vencedores em Cristo Jesus, a sua proposta, a sua condição é que a gente viva entendendo a sua palavra e obedecendo a sua palavra. A primeira chave que nós precisamos pegar de Deus é a chave da obediência, do entendimento. Bispo, e como é que eu faço para entender? A palavra diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então, se você estiver ouvindo qualquer outra coisa que não seja a palavra, dificilmente a sua fé vai ser aumentada em sua porção. Então, para que você viva esse contexto do que a Bíblia propõe para que vivamos, é necessário pegar o que está na Bíblia e aplicar nas nossas vidas, no cotidiano, para que a gente possa viver a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Quando nós nos colocamos numa posição de absorver os mandamentos, o entendimento da palavra, a gente passa a viver dentro de um contexto daquilo que está pensado, raciocinado por Deus. É incrível, mas eu tenho buscado em vários estudos teológicos, me debruçado sobre esses contextos, porque eu quero também, todos os dias, viver isso.
E eu tenho observado que as igrejas têm tendenciado os ensinos em cima de uma construção material, de um mundo físico material, onde basicamente todas as ministrações referem a bênçãos materiais para você viver fora de um contexto espiritual. E o nosso ministério, nós estamos exatamente indo numa condição paralela, não vou dizer adversa nem contrário, mas estamos numa condição paralela de um entendimento maior. O apóstolo Paulo disse que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Olha, se a minha luta, se a minha dificuldade, se a minha briga diária, a minha luta diária contra principados e potestades, então, o próprio apóstolo Paulo diz que as nossas guerras nós vencemos nas regiões celestiais. E os filhos de Deus, que somos nós, que somos empoderados pelo nome que está sobre todo nome, que é Jesus, os filhos de Deus já estão assentados com Jesus à destra do Pai. E eu não estou falando de gente que já morreu, gente. Eu estou falando de nós, sabe por quê? Porque a partir da hora que você aceita Jesus, que você declara que Jesus é o seu único e suficiente Deus, e que você o recebe para a sua salvação, você ressurge, você renasce, você ressuscita em Cristo Jesus. Nós ressuscitamos em Cristo a partir da hora que nós declaramos que Jesus é o nosso Salvador. Bispo, mas eu não morri, como é que eu ressuscitei? Nós estávamos todos no império das trevas, no lambaçal do pecado, mas pela obra de Cristo, na cruz, por morte de cruz, pelo sangue derramado no madeiro, nós fomos reconduzidos, nós fomos retirados do império das trevas e fomos levados para o reino do Filho amado de Deus. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Então, queridos, obedecer é uma questão de decisão. Vamos falar isso juntos? Obedecer é uma questão de decisão. Ou seja, você decide obedecer ou não. Você decide andar em obediência ou não. A obediência precisa ter 3 pilares. A obediência precisa ser instantânea. A obediência precisa ser completa. A obediência precisa ser do interior. Precisa ser de dentro. Mas bispo, mas como assim? Por que instantânea? Instantânea é obedecer na hora. É quando Deus fala. É quando Deus te dá uma palavra. É quando você assimila, quando você recebe. Quando você sabe que o Espírito Santo estava presente. É quando você sabe que o Espírito Santo falou com você. É quando as tuas pernas você sente fogo, fogo na orelha, fogo nas mãos. Você sabe que o Espírito Santo está se movendo, tocando em você de alguma forma. E aí cabe a você ficar estático, paralisado, apático àquela situação, ou se mover no Espírito e falar: ei, Deus está falando comigo. O favor de Deus, a graça, eu estou sentindo a presença, eu estou sentindo Jesus aqui. Eu não vou me conter, eu não vou ficar no físico simplesmente para que a pessoa que está do meu lado não veja o que está acontecendo comigo. Mas eu vou me entregar a esse amor maravilhoso que eu estou sentindo, essa presença gloriosa que está mexendo comigo. E tudo é uma questão de escolha, de decisão. Então, se você entende que você precisa, de forma instantânea, obedecer a Deus,
você está sempre pronto para dizer: eis-me aqui, Senhor. Quando Deus fala, você não vai pensar duas vezes. Eis-me aqui, Senhor. Toda obediência, presta atenção nisso. Toda obediência que eu deixo de viver hoje, eu estou em desobediência com Deus. Como assim, bispo? Deixa eu melhorar isso aqui. Se você sabe que Deus falou com você hoje, falou com você essa noite, sabe que a palavra tocou no teu coração e você deixou para obedecer a Deus só amanhã, a obediência de amanhã é a desobediência de hoje. Se você não começou a obedecer a Deus já, agora, nesse momento, você já está em desobediência. Quem está entendendo? Então, se você sente, se Deus falou, se Deus fala ao teu coração agora, te dando uma direção pela palavra, comece instantaneamente a servir o Senhor. A obediência precisa ser completa. A obediência precisa ser completa, total. Não tem essa coisa de ser, eu vou obedecer aqui, vou obedecer ali. Eu não tenho essa coisa de dizer, eu vou obedecer a Deus hoje, eu vou servir a Deus. Hoje eu vou cantar, hoje eu vou tocar, mas no próximo culto eu já não vou, já não tenho interesse. Essa obediência está sendo pelas metades, está sendo parte. Se você obedece a Deus, se você tem uma direção, se você tem um líder espiritual que Deus levantou sobre a tua vida, aprenda a estar debaixo desse entendimento. Aprenda a auscultar aquilo que Deus está colocando na tua mente e no teu coração. Por isso a obediência tem que ser completa. Eu não posso ser pastor, não posso ser o bispo da igreja só nesse altar. Eu tenho que ser o bispo da igreja por todos os lugares que eu vou, todos os lugares que eu pisar a planta dos meus pés. As pessoas precisam olhar para mim e dizer: eis um homem de Deus, eis o bispo da igreja fulana de tal. Por quê? Porque eu carrego o Espírito Santo, eu carrego a presença do Espírito Santo, e todos os filhos de Deus são templos do Espírito Santo. Nós carregamos o Espírito Santo. Então o seu testemunho, a sua conduta tem que servir para que as pessoas queiram o Deus que você serve. O seu posicionamento, você como homem, como mulher, precisa inspirar outros semelhantes a servir o Deus que você serve. Por quê, bispo? Porque senão você está ou estará escandalizando o reino de Deus, a casa de Deus. Se as pessoas que você conhece olham para você e não sente a menor vontade de servir o Deus que você serve, tem algo de errado com o teu testemunho, tem algo de errado com você. Comece a rever aquilo que você prega, aquilo que você vive. Como que você tem sido como esposo, como pai, como marido, como irmão, como filho. Comece a rever, comece a fazer uma autoanálise, uma análise de si próprio. A obediência precisa ser completa. E terceiro, a obediência precisa partir do interior. E é por isso que eu pedi você para abrir em João no capítulo 4, no versículo 24. Porque a palavra diz que Deus é Espírito. Deus é o quê?
espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ei, se você voltar um pouquinho aí, no versículo 23, está dizendo que Deus, o Senhor, procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas no 24, no versículo 24, ele já está dizendo, ele está afirmando que Deus é espírito. E é necessário que os seus adoradores, quem é adorador de Jesus aqui, de Cristo? Uau, glória a Deus! Que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aqui há uma informação afirmativa. Está afirmando que aqueles que são adoradores do Senhor o adorem em espírito e em verdade. Bispo, e aí? Qual é o problema? O problema é que o ser humano tem dificuldade para reconhecer a autoridade. Eu vou repetir isso. O ser humano tem dificuldade para reconhecer a autoridade. Olha o que aconteceu com Saul. Deus mandou, falou para Saul, falou através do profeta. O profeta Samuel disse: olha, Saul, Deus te manda perseguir os amalequitas e é para matar tudo. E Saul reuniu o exército e saiu em perseguição. E ele matou quase tudo, mas não foi tudo. E quando o profeta chega no acampamento, ele ouve, ele escuta um mugido. Saul matou quase tudo, mas a cabeceira, os animais mais bonitos do rebanho, Saul separou. É interessante, mas a razão pela qual Saul separou os animais mais belos do rebanho, ele disse para Samuel, Samuel, quando Samuel o repreendeu, disse: eu não separei para mim, eu separei os animais para sacrificar ao Senhor. Deixa eu falar algo para a igreja. Cuidado para você não estar sacrificando coisas que Deus não mandou você sacrificar. Cuidado para você não estar fazendo coisas que Deus em nenhum momento pediu para você fazer. Cuidado. Cuidado. Saul então disse: olha, o que eu separei, Samuel, não é para mim, é para sacrificar a Deus. Ele disse: mas o que Deus falou? Ele disse: ele falou, mata tudo. E por que você não matou tudo? Não, porque era bonito, era cheio de desculpas. Deixa eu falar algo para a igreja. Quem é bom de desculpas é péssimo em arrependimento, porque ele sempre vai encontrar uma desculpa para dar. Sempre ele vai encontrar uma desculpa para falar. Saul desrespeitou a Deus. Saul não fez o que Deus mandou. E o profeta Samuel, sabendo então que o rei Agag tinha ficado vivo, mandou que trouxesse o rei dos amalequitas, arrancou de uma espada de um dos soldados e sangrou o rei, fazendo a vontade de Deus. Deixa eu falar algo para a igreja. Por que Saul não fez exatamente o que Deus ordenou que fizesse? Eu volto a repetir: a humanidade tem dificuldade em aceitar a autoridade. E todas as vezes que o crente começa a barganhar com Deus,
a negociar sua vida espiritual. Todas as vezes que ele começa, não, bispo, não é bem assim não, não vai dar nada não, isso é bobagem. Não, bispo, Deus é amor, Deus não vai fazer nada comigo não, vai me deixar tranquilo. E eu quero dizer para a igreja que é um ledo engano, porque esse Deus que é amor, Ele também é justiça. Nosso Deus não brinca de ser Deus. Deus não brinca de ser Deus. Então, se você tem o temor e o tremor de Deus, alinha a tua vida, organiza a sua vida, continue andando na presença, esteja na presença de Deus e ser salvo tu e a tua casa. Então a nossa dificuldade, a dificuldade do ser humano é obedecer à autoridade. Essa é a causa raiz. O reconhecimento à autoridade é isso que nos faz cair, pecar, porque quando a gente se afasta da presença, quando a gente passa a não ter receio mais de fazer aquilo que é errado, porque você não reconhece que o Espírito Santo está ali, que Deus está naquele lugar. Quando você perde a noção de que Deus está ali presenciando tudo o que você está fazendo, então você começa a ficar cauterizado, a tua mente começa a ser cauterizada, ao ponto de não discernir mais aquilo que é pecado, pecado de morte, pecado mortal, e começa a ver pecadinho, pecado e pecadão, tudo na mesma medida. E tem gente que fala assim, não tem pecadinho nem pecadão, só tem pecado, lê do engano. O detalhe é, quem se acostuma com o pecado, aos poucos se torna iniquidade, e é isso que Deus abomina na palavra. Aos poucos se torna iniquidade. O que significa isso, bispo? Iniquidade. A iniquidade é aquele pecado de que você não tem mais, não tem importância para você pedir perdão. É aquele pecado, é aquilo que você faz quase que instantaneamente. É aquilo que você faz e não tem nenhum temor de Deus para se ajoelhar, para buscar de Deus o perdão. Então se torna iniquidade, aquilo para você já não tem importância, não tem valor o perdão do Senhor. Você não chora mais, porque o Espírito Santo não consegue mais te tocar, você não consegue mais receber o Espírito Santo como antes. O louvor toca, a palavra acontece, tudo. Você sabe que está havendo um mover muito forte naquele lugar onde a presença de Deus é explícita, mas você não consegue mais receber. Por quê? Porque a tua mente está cauterizada, a iniquidade já tomou posse. Bispo, e como é que eu faço? Primeiro, você precisa decidir, ouvir e obedecer. Às vezes eu fico observando, e a gente como adulto, às vezes age da mesma forma que uma criança age. É só prestar atenção. Formatos com configuração diferente, mas o comportamento básico é o mesmo. Os elementos são os mesmos. Às vezes a gente vê uma criança que chega num ambiente, num determinado lugar, e aí vê um brinquedo, e ali ela se desespera, dá birra, pedindo para a mãe, para o pai, e pega aquilo lá, eu quero, eu vou levar e tal. Tem outras que chegam da mesma idade, mas olha para a mãe, olha para o pai, apesar ali da vontade de ter o brinquedo, mas a mãe ou o pai apenas olha, fala, filho,
Mamãe não tem condição de comprar hoje o brinquedo. Deixa para o seu aniversário. Pronto. Numa boa, a criança pega na mão da mãe, não reclama e sai. Sabe por quê? Porque há princípio de autoridade. Sabe por que essas crianças dão birra? Falta quebrar tudo na loja, passa a maior vergonha no pai, na mãe? Porque os pais e as mães não inspiram neles o princípio de autoridade. Por causa disso, eles fazem assim. E criança, ninguém ensina, mas eles começam testando o limite dos pais todos os dias. Todo dia ele testa o limite da mãe e o limite do pai. Tem criança que às vezes está brincando e fazendo alguma coisa que não pode, de repente mexendo em alguma coisa que pode quebrar. Aí ele vai com a mãozinha e olha para o adulto. Se o adulto sorrir, aprovou, ok, ele pega, de repente ele está com um negócio no chão, pá, batendo. Sim ou não? Quem está entendendo? Quem é pai? Mas se o pai ou a mãe disser, epa, isso aí não pode, vai quebrar, você vai se machucar, deixa aí. Quem tem princípio de autoridade, ele coloca lá e pronto. Quem não tem, o menino, desespera. Princípio de autoridade, falta de governo. Por isso que temos tantos delinquentes hoje na sociedade. E muita gente fica falando, porque não teve oportunidade, é por causa da sociedade opressora. Não é não. Falta de autoridade dentro de casa. Falta de autoridade do pai, falta de autoridade da mãe. De certa forma, estão sendo irresponsáveis de criar os seus filhos assim. Porque lá fora, quando eles crescerem no mundo, não terão a mesma tolerância de dentro de casa. Os pais não ensinam os seus filhos. E aí, onde eu quero chegar? O ser humano, principalmente o crente da igreja, aquele que já é batizado, aquele que já se considera salvo, começa a testar os limites de Deus. Pecadinho hoje, pecadinho amanhã, saidinha, uma aventurazinha, e as coisas estão acontecendo. E muitos estão falando, e eu converso com muitos pastores, nós temos reunião quase toda semana, e os pastores me falam cada coisa, às vezes eu fico, meu Deus do céu, ainda bem que a nossa igreja é abençoada, mas tem coisas também a organizar, e aí eu fico prestando atenção, crentes, batizados, na igreja, cheio da presença, a glória desce, mas cheio de pecados pontuais. Aí adulterou essa semana, nada aconteceu. Foi para o boteco, para a casa do fulano, lá, um copinho de cerveja. Não tem nada não, dá nada não. Bispo, dá nada não. E as coisas estão acontecendo, testando os limites de Deus. Aí não deu nada hoje, não deu nada amanhã, não deu nada na semana que vem, não deu nada não na outra semana, no mês que vem. E as pessoas na continuidade do pecado. Deus não se esquece dos nossos erros, dos nossos pecados. Só tem uma forma de Deus esquecer do meu pecado e do seu pecado. É se nós pedirmos perdão. É se nos arrependermos de verdade, genuinamente. A palavra diz que quando nos arrependemos genuinamente, verdadeiramente, a palavra diz que o Senhor pega os nossos erros, os nossos pecados e lança no mar
do esquecimento. Mas se não houver arrependimento, meu querido, está anotado, pode ter certeza que vai chegar o momento de se fazer cobrança. Por isso hoje um dos maiores temores que eu tenho é quando acontece alguma coisa que eu falo, meu Deus, os meus olhos me traíram, eu já te peço perdão. Quando alguma coisa acontece, porque no meu caso, é mais ou menos como a palavra diz, quando Pedro chega para Jesus e fala assim, mas Senhor, eu devo perdoar quantas vezes? E Jesus diz, 70 vezes 7, todo dia. Todo dia. Então, para cada um de nós tem uma medida, tem uma régua. E eu, como anjo da igreja, como bispo da igreja, eu tenho que... a minha régua não é como a sua régua. Não é a régua de um leigo. Eu sou conhecedor da palavra. Então eu preciso andar em retidão com Deus, porque eu sei que sobre mim há uma cobrança maior, porque aquele que Ele dá mais, há uma cobrança maior. Precisa haver uma dedicação maior. A pergunta que eu te faço é, qual é a medida que você acha que Deus já te deu? Porque eu já encontrei a minha, e eu já ando preocupado, eu ando ao tempo todo me policiando para não pecar, para não errar. A pergunta que eu volto a fazer para você, qual é a medida que Deus já te entregou? E você sabe que tem. Você às vezes negocia com Deus, não quer fazer aquilo que Deus está ordenando que você faça, mas você sabe que há uma medida de unção sobre a tua cabeça, sobre a tua vida. Há um entendimento sobre você, da parte de Deus. Queridos, você não pode agir como funcionários que não cumprem ordens. Funcionário faz a mesma coisa, ele vai testando os limites do patrão. Ele chega atrasado hoje, inventa uma desculpa, o patrão releva, às vezes não fala nada, no outro dia do mesmo jeito, e ele vai testando limites, testando. Se o patrão não disser nada, se não resolver e não cortar no início, daqui a pouco a empresa dele virou uma bagunça. Por quê? Quebra de princípio de autoridade. Infelizmente o ser humano tem essa dificuldade para entender o que é princípio de autoridade. E às vezes o prejuízo fica muito grande, porque as pessoas não conseguem se submeter à autoridade do seu superior. Então o Filho de Deus para de obedecer ao Senhor quando se perde o temor da sua presença. É nesse momento que a pessoa se distancia de Deus, é quando ela perde o temor da presença do Senhor, quando ela não reconhece que o Senhor está ali naquele ambiente. O Senhor é onipresente, onisciente, onipotente, Ele está em todos os lugares, Ele sabe todas as coisas. Então não tem nada que você faça às escondidas de Deus. Nada. Tudo que você venha a fazer, tudo que você pensa, tudo que você se programa para fazer, Deus já tem, Ele já sabe, antes de você começar a fazer. Então não adianta essa coisa de dizer, eu estou no meu quarto, aqui nada está acontecendo, nada, ninguém está vendo. Eu estou num banheiro, Deus está ali, Deus está presente. Então, eu atribuo todas essas coisas a essa geração, a nossa geração,
A nossa geração hoje em dia, ela tem tanta informação, tem tanto preparo. Hoje você entra no Google, você fica sabendo de tudo, de qualquer coisa que você precise. Hoje você entra no Google ou entra num chat GPT, você consegue receita para tudo. Você consegue saber de tudo que você precisa. E isso tem gerado na sociedade, gerado nessa geração, uma certa fragilização do povo, principalmente dos jovens. No meu tempo, que não faz tanto tempo assim, mas a nossa brincadeira era correr na rua, era ficar suado, era, meu Deus, menino, criança. Hoje as crianças de 3, 4 anos, está todo mundo com o celular na mão, jogando joguinhos, não sei o que e tal, e só tem olhos para aquilo. E está crescendo uma geração fraca, uma geração de ar-condicionado, despreparada para o mundo. Quando cresce um pouco mais, aí todo mundo é só naquela ideia de, não, nós vamos agora para a academia, para não sei o quê, aí é modelar o corpo, é tal, é fazer sobrancelha, é não sei o quê, e tanto mimimi, e tanta história. Não estou dizendo que está errado não, gente. Eu só estou dizendo que isso faz com que a sociedade, as pessoas fiquem fragilizadas. E a pergunta é, qual é o propósito de Deus em tudo isso? Qual é o propósito de Deus para a vida dessas pessoas? E com isso tem trazido uma incredulidade. A falta de temor tem esfriado o coração das pessoas. E por causa disso, não querem se submeter à autoridade de Deus. Pode prestar atenção. As pessoas que fazem aquelas coisas todas no cabelo, na sobrancelha, e nas unhas, e tatuagem, e não sei o quê. Quando você exorta pela palavra e fala assim, olha, outro dia uma pessoa chegou para mim e falou assim, bispo, o que o senhor acha de quem faz tatuagem? E eu digo, pela palavra vai para o inferno. Vai? Digo, vai. Aquele que tem tatuagem e que se converteu, tudo que, até a conversão dele, tudo que ficou para trás, Deus joga no mar do esquecimento, e ele não leva em consideração o tempo da ignorância. Mas, aqueles que são convertidos, que estão na palavra, que já foram separados de Deus, que estão nesse momento, estão na igreja, recebendo a palavra, e fazem tatuagem, mesmo assim, esses estão desafiando os limites de Deus. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Quem fez, se aceitar Jesus hoje, olha, estou aceitando Jesus hoje, para trás, tudo está perdoado. Você pode estar com o corpo todo tatuado. Agora, tem pastor fazendo tatuagem, a esposa fazendo, os filhos fazendo. Bispo, onde é que está isso? Vai lá em Levítico, capítulo 19, versículo 27, para você ver. Vai lá para você ver. Levítico 19, para mim, toda a Bíblia é verdade. Não sei para você, mas para mim a Bíblia é uma verdade. E lá está dizendo claramente, inclusive com a palavra tatuagem. E tem gente perguntando, bispo, eu posso fazer? Faz, meu irmão, o corpo é seu. Só que o diabo às vezes acredita mais do que muitos crentes. Porque a palavra diz que o inimigo crê que estremece, só não obedece. Então, as pessoas estão se voltando
para o que a ciência revela. Estão saindo do profético, do espiritual de Deus, e estão partindo para a ciência, pelo entendimento do que a ciência diz, do que a ciência fala, do que a ciência revela. As pessoas têm tirado o mérito de Deus da provisão da sabedoria. As pessoas não atribuem o que estão recebendo, entendendo. Eles não atribuem a Deus, atribuem aos cientistas. É incrível isso. Eu quero até dar um exemplo aqui. Nos tempos de Jesus, e até nos dias de hoje, aquilo que é declarado em nome de Jesus, naquela época, e até nos dias de hoje, eu reafirmo, as enfermidades, Jesus dava uma ordem e a enfermidade saía. Até nos dias de hoje isso acontece. Cegos voltavam a enxergar, os coxos voltavam a andar, os surdos voltavam a ouvir. Por quê? Porque as enfermidades reconhecem a autoridade do nome de Jesus. Eu vou repetir isso. As enfermidades reconhecem, até nos dias de hoje, a autoridade do nome de Jesus. Jesus estava no barco, dormindo, e a tempestade veio, ventos fortes, água batendo no barco, na embarcação. Os discípulos ficaram todos morrendo de medo, e gritaram: mestre, não te preocupas que morramos. E Jesus então acorda e dá uma ordem: aquieta-te, vento, aquieta-te, tempestade, aquieta-te, mar. E as águas pararam, cessaram. Houve bonança naquele momento, por uma ordem de Jesus. Por que isso aconteceu? Porque a natureza respeita o nome de Jesus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Aqui mesmo, eu estava cobrindo esse prédio, e o guindaste estava com uma dessas treliças aqui, para ser colocada, aí fora. E começou um preparo de chuva, vento forte, e ela começou a balançar. E o cara do caminhão desesperou: pastor, se esse vento não cessar, e ela já estava em cima, já lançada, se esse vento não parar, vai derrubar tudo, inclusive tomba até o caminhão. Ele interditou essa rua do lado, e eu não sabia disso. Eu digo: meu Jesus Cristo, o cara estava justamente colocando, o tempo estava normal, sem nenhum problema, e quando ele suspendeu, o negócio estava lá em cima, uma dessas aqui, o vento começou a soprar, vento forte, começou a ventar, e tinha um monte de gente na calçada, olhando, né, as pessoas curiosas. E eu disse: gente, nós vamos orar. E as pessoas ficou assim, olhando para mim, né, falando: rapaz, esse cara é doido. E eu comecei: Deus, em nome de Jesus, é a tua obra, cessa agora esse vento, pelo teu nome, em nome de Jesus, cessa agora esse vento, porque precisa ser colocada esse ferro em cima. E fui falando, e declarando, e orando, e o vento. E o cara do caminhão: rapaz, o senhor está com moral com Deus, hein? Desse jeito, queridos. E foi colocada as treliças. Já teve dia de preparo terrível de chuva, e Deus tem feito, por misericórdia, porque nós não somos nada, não somos ninguém, mas nós temos fé, e aquilo que a gente tem orado, Deus tem nos abençoado. É claro, muitas coisas aconteceram, muitas coisas nós oramos, e Deus não fez, e Deus tem um propósito nisso, eu tenho certeza. Mas aquilo que está na vontade do Senhor, nós temos vivido milagres nessa igreja tremendos, grandiosos.
Nós temos crianças aqui dentro que são verdadeiros milagres de Deus. Então, queridos, eu não sei se você pode dar um aplauso para Jesus, mas Jesus falava para os demônios: sai, e os demônios saíam. Até nos dias de hoje, quem fica possesso, tendo alguém, um homem ou uma mulher de autoridade em Cristo, manda sair e sai pelo nome de Jesus. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? É que os demônios são mais obedientes do que muitos crentes. Como assim, bispo? Verdade. Porque quando Jesus fala sai, demônio nenhum fica. Agora, tem crente que Deus fala uma, fala duas, fala três, fala 20 vezes, e ele ainda está perguntando: ai Deus, eu quero uma confirmação. Deus já falou 20 vezes, ele ainda está pedindo uma confirmação. A pergunta é: bispo, o que eu preciso fazer? Depois que você decide obedecer, aprenda a reconhecer a autoridade de Deus. Se você aprender a reconhecer a autoridade de Deus, ninguém te segura, ninguém vai poder te parar, ninguém vai poder te conter, porque você vai tocar, vai fazer, porque você sabe que aquele que está à sua frente é quem está abrindo as portas. Então, quando você entende esse conceito de autoridade, você não vai mais fazer porque você é forte, você vai fazer porque aquele que habita em você é tão forte e poderoso que nada pode ficar de pé quando você estiver passando. É esse conceito que o Filho de Deus precisa ter de si próprio. É pelo entendimento. É você estar decidido a obedecer. Lá em Gênesis, no capítulo 12, se você puder abrir. Gênesis capítulo 12. Diz assim: então o Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, do meio dos teus parentes, ou seja, da tua parentela, e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Só até aí. Presta muita atenção no que eu vou falar agora. Abrão ainda não era Abraão. Não havia sido ainda mudado o seu nome. E a primeira pergunta que eu creio que você está nesse momento se fazendo é: o que significa Abrão e o que significa Abraão? Por que da mudança? Abrão significa pai de excelência. Abraão significa pai de multidões. E o que isso tem a ver, bispo? Por que foi mudado o seu nome? A referência que nós pegamos pela palavra, pela Bíblia, que Abrão é pai de excelência e Abraão pai de multidões, nós precisamos entender que entre pai de excelência e pai de multidões há um processo a ser vivido. E que Abrão não poderia pura e simplesmente receber o nome de Abraão, pai de multidões, porque Deus ainda não tinha testado a sua fé ao ponto dele largar tudo e fazer exatamente aquilo que Deus gostaria que fizesse. Entre o pai de excelência e o pai de multidões, Abrão teve que viver o processo da obediência. No processo da obediência,
tem aquela situação do Senhor dizer: me serve, se envolve na minha obra, aquilo que Deus tem falado para nós. Eu tenho certeza que aqui todos já foram, não só aqui no Ministério Nova Chance Church, mas em outras igrejas. E eu creio que sempre os pregadores sempre falam: olha, Deus tem um propósito na tua vida. Se você está aqui é porque você tem um chamado. Se você está aqui é porque Deus tem algo para poder colocar no teu coração, algo para te dizer. Então, não dispense aquilo que Deus está querendo te dizer hoje. Presta atenção nos detalhes, presta atenção na palavra. Deus está querendo te usar de alguma forma. Então, no processo da obediência, sempre tem aquela situação de que o Senhor está dizendo algo para mim e para você. E uma das coisas que Deus está dizendo hoje para você é: decida me obedecer. Decida me obedecer. No processo da obediência, Deus fala: deixa da bebida, deixa a droga, deixa aquelas amizades que você sabe que não contribui para o seu crescimento. Deixa a mentira, a fofoca. Quantas pessoas às vezes estão até se matando por causa de uma fofoca, de uma conversa, de uma história que saiu e de repente trouxe um prejuízo absurdo. Renuncie o ódio, libere o perdão, seja transformado pela minha palavra. Deus está sempre falando isso para aqueles que se colocam diante dele em obediência. Deus está sempre falando. Para Abrão, pai de excelência, para se tornar Abraão, pai de multidões, Abrão precisou ser fiel em obediência. Se você não estiver disposto a obedecer, se você não estiver disposto a ser fiel, você vai ter muita dificuldade para alcançar aquilo que Deus planejou para você. A Bíblia diz que: fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. A direção de Deus para Abrão era: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Ei, em nenhum momento Deus chamou Abrão e disse: olha, a terra é assim, tem tantos metros de largura, de tal. Não. Sequer Deus disse para Abrão, disse: olha, vai ser em tal lugar. Não, Deus não falou nada. Ele só falou assim: ó, sai da tua casa, da tua terra, do meio da tua parentela, da casa de teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. Abrão não contou história. Ele só pegou a esposa, os servos, os animais e seguiu embora. Detalhe: naquele tempo, naquela época, não tinha uma igreja, não tinha pastor pregando, não tinha crentes. Tudo que Abrão ouviu foi uma voz, ele entendeu que era a voz de Deus. Hoje nós temos pastores, nós temos igreja, nós temos crentes, nós temos pessoas falando, ministrando a palavra de Deus, a Bíblia, e mesmo assim as pessoas têm dificuldade para servir o Senhor. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Que Deus nunca vai te mostrar o seu propósito se você não estiver disposto a sair da condição que você vive. Deus nunca vai te mostrar o seu propósito se você não estiver disposto a ser transformado, se você não estiver disposto a renovar, a atrair o renovo de Deus para a sua vida. Primeiro você decide sair da condição de pecado que você vive, e só aí Deus te leva a viver o teu chamado. Quem crê que todos aqui têm um chamado? Eu creio, porque todos nós temos um chamado de Deus. Enquanto você não reconhecer a autoridade de Deus e decidir obedecê-lo, Deus não vai te tirar dos lugares que você precisa sair,
nem irá te levar para o propósito que você precisa viver. Ei, gente, isso é muito importante. São chaves de vitória para a igreja. Porque você sabe que para viver o propósito de Deus, você precisa sair do lugar onde você está. E quando eu falo lugar, eu não estou dizendo que você precisa mudar de Palmas, não. Presta atenção, seja espiritual. Eu estou falando que você precisa analisar e mexer no teu relacionamento, nas tuas amizades, nas pessoas que te cercam, na tua qualidade intelectual. Se você hoje está numa condição arcaica, difícil, de problemas, eu estou com problema financeiro, estou cheio de dívida, de problemas. Não fique esperando que você fazendo a mesma coisa sempre, tudo que você sempre fez, que você não vai ter outros resultados, porque não há como ter outros resultados. Para se ter outros resultados, você precisa fazer coisas novas. E aí quando eu falo sai desse lugar, o sai desse lugar não é pegar o seu carro, a sua mudança, ir embora, sair de Palmas, não, sai desse lugar, do estado de coisa que você se encontra. Sai desse lugar aprimorando, fazendo um curso superior, fazendo uma pós-graduação, querendo um mercado novo de trabalho, aprendendo a fazer novas coisas, aprendendo a ganhar de outra forma. Se especializa em algo, aí você vai ter melhores resultados, outros resultados. Às vezes você já é profissional numa área. Eu sou, mecânico, ok. Faz algumas reciclagens para você se tornar um bom mecânico, para você falar com propriedade, com autoridade daquilo que você faz. Você vai ver a sua clientela dobrar. Se você hoje já ganha bem, você vai ganhar bem melhor. Por quê? Porque o seu serviço vai se tornar um serviço de qualidade. Bispo, eu sou, secretária do escritório do fulano. Beleza. Faz um curso a mais, se prepare. Quando eu falo sai desse lugar, é no sentido de que você pode crescer exponencialmente em qualquer área que você queira. Basta se dedicar, basta querer. Deus só vai dizer para você, na noite de hoje, vai, se você tiver disponibilidade de sair do lugar que você está. E Deus hoje está querendo dizer para você, vai. Vença, faça. Igreja, presta atenção aqui. Existem lugares, relacionamentos, pessoas, amizades que não te pertencem mais. Você só está mantendo porque você não parou para pensar que algumas pessoas das quais você tem relacionamento só te leva para trás. Tem inveja de você, tem inveja do teu casamento, inveja da tua casa, inveja da criação dos teus filhos. E você continua ali, com essas pessoas, perto de você. É tempo de você dar uma recuada. Se colocar diante do Senhor, pedir a Deus discernimento. Tem lugares, ambientes que não te servem mais. Tem lugares, ambientes que não te cabe mais, não é mais para você. Às vezes tem mulheres casadas querendo manter amizade, é casada há 5, 10 anos, 8 anos, mas quer manter amizades com moças solteiras, não funciona. Eu vou encontrar com as minhas amigas. Você é casada, querida. Você tem responsabilidade, você tem horário, você tem que prestar contas com o seu esposo. O esposo, vou jogar futebol e tal. E aí a mulher faz igual o Silas Malafaia.
Cria vergonha, rapaz, vira homem. Tem umas pessoas que eles parecem que estão brincando. Eu vou sair com meus amigos, eu estou com meus amigos. Que amigos, rapaz? Depois que você se casa, seus amigos é a sua família. Para com essa história, com esse engodo. Está se amostrando, as moças estão lá na plateia. O cara está fazendo gol, bonito, para mostrar para as moças. Quem é que é idiota? A igreja precisa aprender a viver em retidão diante de Deus. E eu não estou colocando aqui julgo, dificuldade para você viver, porque todos nós somos livres, mas nós temos que aprender a viver da forma que Cristo quer que vivamos. Então tem lugares, tem conversas, tem ambientes, tem linguajar, tem pessoas, músicas que não te cabe mais. Por quê? Porque você é escolhido de Deus. Tem crente que não pode começar um forró, que ele começa a Bíblia. Está adorando o Senhor? Não está, gente. Tem nenhum menor sentido. As letras das músicas não convêm. Tem pessoas do teu ciclo de amizades que você vai ter que sair de perto para não atrapalhar as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Mas tudo é uma questão de escolha. Você escolhe receber, você escolhe entender, você escolhe obedecer a Deus. Amém? Eu quero, antes de fazer a finalização do culto, eu quero pedir ao pastor Wilson, pastor Estefânia, que traga a Serena para apresentarmos ao Senhor. E aí eu quero finalizar o culto, porque eu quero te chamar para vir para frente. Eu queria que você tivesse no seu lugar agora, prestando muito atenção, mas que você preparasse o teu coração para vir à frente, porque eu vou te chamar. E eu quero orar pela tua vida hoje, eu quero declarar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida, sobre ti. E eu sei que em nome de Jesus, o Senhor haverá de fazer, de entregar, de promover tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você sonha, tudo aquilo que você quer. Hoje nós vamos apresentar essa princesa, filha do casal de pastores aqui da casa, do pastor Wilson, da pastora Estefânia. E nós estamos muito felizes de poder apresentar essa bênção de Jesus. Eu quero pedir à igreja para ficar de pé. A Serena é uma promessa de Deus. Estou querendo chorar um pouco. Estou querendo nada. Está estranhando um pouquinho. Serena é uma promessa de Deus para as nossas vidas, para a vida dos pais, do ministério. E nós somos gratos ao Senhor. Profetiza é assim mesmo. Então, Tem que balançar um pouquinho. Oh, que luzes. Essas luzes, vovô. As luzes. Eita, Jesus. Então, queridos, como eu estava falando, é uma promessa de Deus para as nossas vidas. E ela agora gritou forte. Mas
Eu sei que as bênçãos do Senhor repousam sobre ela, repousam sobre a família. Ela está chorando um pouco, é normal, mas eu quero apresentar ela para o Senhor. A igreja não batiza crianças, nós apresentamos, nós declaramos a vida de Deus sobre ela. Profetiza, tá vendo? Eu vou passar com ela então. E eu sei que em nome de Jesus, a partir desse momento, eu declaro, Serena, filha amada do Senhor Jesus, que você seja reconhecida pelas nações. Que o Espírito Santo seja o teu guia. Você seja tocada, a tocar as nações, que em todos os lugares que você for, haja uma manifestação, uma presença do Santo Espírito de Deus, que haja toque, favor, bênção, em nome de Jesus, que a tua voz alcance as nações dessa terra, e que pessoas se convertam e recebam Jesus pela tua palavra, pelo teu canto. Hoje é levantada aqui, em nome de Jesus, aquela que canta, aquela que profetiza, aquela que ora, e pessoas são tocadas em nome de Jesus. Por onde você passar haverá aplausos, você será recebida em nome de Jesus nas nações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que assim seja em nome de Jesus. Ela gostou no final. Ela gostou da palavra no final. Glória a Deus. Ela gosta de aplauso, você viu aí, né? Queridos, vamos vir para frente? Vem para frente. Eu quero orar com você. Eu quero finalizar orando.